Olá, estamos começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre 2 livros produzidos voltados para os educadores das séries iniciais e finais do ensino fundamental aqui, de todo o estado, né? Todo o Brasil, na verdade. Esses livros eles entraram no programa do Ministério da Educação para serem distribuídos nas escolas de todo o Brasil, nas escolas públicas de todo o Brasil. Para falar então dessas obras aqui, eu recebo o professor Carlos Meniger, que é um dos contribuidores aí dessa coleção. Bom, Carlinhos, que livro então é esse, né? Bem-vindo aí ao programa. Esse é um livro que faz parte de uma coleção bem maior, que a editora Edelbra de Erechim. Ela formou uma equipe de especialistas, digamos assim, em todas as áreas de conhecimento que estão no ensino fundamental, desde as áreas da matemática, da história, e nós estamos, as artes estava participando dessa grande equipe de educadores e de formadores de professor, né? E também professores, claro, e a gente está no nicho das linguagens, né? Que é um pouco como os parâmetros curriculares nacionais organizam os conhecimentos. As artes estão junto com as linguagens, com a língua portuguesa, com a literatura, com a língua estrangeira. Então, esse trabalho ele começou com uma grande equipe, com professores de matemática, de biologia, de educação física, das linguagens artísticas, da história, da sociologia. E era a proposição da Edelbra era criar uma coleção dirigida aos professores, né? Que não fosse um livro didático exatamente, que fosse um livro que pudesse contribuir com a reflexão, com a prática de educadores envolvidos com o ensino fundamental. Qual foi o desafio de fazer essa estrutura? Foi grande, muito grande, porque eu trabalho na UERJ num curso de licenciatura que forma professor há mais de 10 anos, eu sou professor há muitos anos, mas foi uma experiência muito rica participar disso. Eu me lembro muito dessas reuniões, assim, com 20 e poucos educadores e todo mundo muito curioso e com muitas experiências distintas. E é muito interessante perceber como as pessoas se interessam por arte, né? A gente era muito solicitado, de certa forma, pelos outros autores das outras áreas do conhecimento. Mas aí a gente foi se fechando um pouco o funil nesse grupo das linguagens, e do grupo das linguagens a gente trabalhou num subgrupo ainda, que é o das artes. Esse livro que eu tenho aqui maiorzinho, tem as que é o miniaturas. Práticas Pedagógicas em Artes, Espaço, Tempo e Corporeidade, ele é dirigido aos primeiros anos, aos anos iniciais do ensino fundamental. E ele foi escrito por 4 autores, eu, da área do teatro, a Cristina Bertoni dos Santos, da área da música, a Flávia Pilavalli, que é professora do curso de dança da URGS, da área da dança, e a Luciane Loponte, que é professora da área de artes visuais, também atua na URGS. Então aqui a gente tem 2 professores da UERGS, eu e a Kit, a Cristina, e 2 professores da URGS, e a gente aí pensou o projeto deste livro especificamente. Discutimos muito e começamos as primeiras escritas, e tem partes do livro que a gente escreve mesmo a 8 mãos, que um escreve, o outro entra no texto, o outro entra. Então é uma construção coletiva demorada, às vezes complicada. Às vezes cada um tem uma ideia também, né? Segue uma linha diferente de atuação. A gente tinha uma reunião semanal onde a gente tentava articular essas coisas. Então tem essas partes mais iniciais que discutem, por exemplo, as ideias de infância que a gente tem, né? Às vezes a gente fica numa perspectiva de que sempre se viu criança de um jeito assim, como essa criatura delicada, que precisa de cuidados. E se a gente for olhar na história, isso é uma construção histórica, e as ideias de infância que existem no mundo contemporâneo, elas são muito diversas, né? Que a gente precisa pensar a criança como a infância como uma etapa da vida
que não é igual para todo mundo. Tem criança que trabalha, tem criança que tem uma vida mais cuidada, tem criança que tem uma agenda repleta de atividades que já parece um mini adulto. Então a infância ela não é não é padronizada, não é né? padronizada. Então a gente discute um pouco isso, a gente discute, assim, fala muito da importância de pensar também o que é arte, né? E da importância desse educador com suas crianças ter uma relação com a arte e não lidar com a arte só como uma recreação, alguma coisa desprovida de envolvimento, de sentidos, de profundidade, mas pelo contrário, que ele, a pessoa, antes de ser professor, tenha a experiência de fruir a arte, de conhecer a arte, para que, a partir dessa experiência que é dele, ele ou ela, né, possa ser propositivo para os seus alunos. E daí, depois, na continuidade do livro, a gente apresenta algumas possibilidades. Nesse livro está assim, um pouco... A dança faz um capítulo, o teatro faz um capítulo, as artes visuais e a música, onde a gente propõe possibilidades bem concretas, né? As artes visuais, por exemplo, a Loponte, ela propõe um capítulo que ela chama Ao desenhar corpo, a arte se desenha na escola. E aí ela fala, por que desenhar precisa ser sempre num papel branco, com esse material? Então ela diz, por que não... Que outras possibilidades, que outros materiais podem ser usados para desenhar? Porque toda criança desenha na escola, né? Então a gente tenta apresentar, depois na dança a Flávia intitula o capítulo Na Batida da Dança, onde ela trabalha com elementos básicos da dança, da percepção do ritmo, de como tu corporifica isso na música, o som do corpo, no tempo, no espaço, onde a Kitty apresenta várias possibilidades concretas, assim, mais exemplos, né, de como a gente pode lidar com esses conhecimentos. Na parte do teatro, era uma vez tempo e espaço para fabular, onde eu pego, por exemplo, aqui eu uso como exemplo a história da Cinderela e apresento também o que a gente pode fazer com essa narrativa numa aula de teatro, numa proposição de conhecer teatro. Então a gente tenta nessa parte mais... prática até, prática, né? exatamente, são exemplos mais voltados à prática mesmo, de o que fazer na sala de aula amanhã, então... a gente apresenta essas possibilidades e depois tem um capítulo onde a gente discute também uma questão que é muito importante e às vezes muito difícil, que é como é que a gente avalia em arte, né? A gente escuta muito essa pergunta na escola, mas isso aí não roda, a arte não é importante, a arte é... Né? A arte às vezes ela fica sentida como um acessório, que ela não é tão importante. E aí a gente apresenta possibilidades de avaliação que não são exatamente fazer um teste, fazer uma prova, mas que tem maneiras da gente acompanhar um processo de construção em arte nas suas etapas, com registro, com observação do tipo de envolvimento que o grupo, que os alunos estão tendo com isso. E coisas também botando um pouco o pé no chão, né? Concretamente, como é que eu, como educador, posso ser propositivo de ações com a dança, o teatro, as artes visuais, a música, e também avaliar, ter condições de pensar isso pedagogicamente, né? E não ser um fazer caótico, desordenado, às vezes, né? que possa parecer sem sentido. E a questão das artes na escola, acho que cada vez mais ela está sendo valorizada mesmo, vista como um aprendizado, né? Acho que a distribuição desse livro aí para os educadores também representa isso, né? Acho que cada vez mais tem se encaminhado também para esse lado de que a arte, o teatro, a música, a dança, né, as artes visuais também é uma forma de aprendizado, né? Não só aquele conteúdo padrão. Esse discurso a gente faz no livro, né? De que o patrimônio artístico ele pertence a nós todos. Então, e aí eu estou falando de coisas imateriais, quer dizer, Shakespeare é inglês, por exemplo, mas todo mundo merece conhecer Shakespeare porque de alguma maneira ele fala dos sentimentos humanos, ou a gente poderia falar de Van Gogh, ou a gente poderia falar de Mozart, ou do Pixinguinha,
ou da Pina Bausch na dança, ou de danças populares como o maracatu. A gente, né, essas coisas, elas são construções da humanidade que não constrói isso só para passar tempo. Isso ajuda a dar sentido para a vida, isso ajuda a gente quando a arte ela nos permite pertencer a um contexto, a uma cultura, a uma família no sentido mais amplo, né? E a gente acha que ela deve ser tratada na escola como um conteúdo tão importante quanto qualquer outro. Eu talvez não seja tão otimista quanto tu. Eu acho que as condições para o ensino das artes na escola ainda são problemáticas, mas eu concordo contigo que evoluiu muito. Se a gente comparar com alguns anos atrás, eu acho que tem uma presença maior. Mas ainda predomina, por exemplo, em termos de concursos feitos, a presença de professor de artes visuais, em detrimento de professor de dança, de teatro. A música, eu acho que está numa transição que tem aumentado também a quantidade de professores de música, até porque tem uma lei mais recente, que não exatamente obriga a contratar professor de música. Essa lei, ela obriga o ensino da música. E ela também criou equívocos. A gente tem relatos de escolas que recebem violinos, mas não tem ninguém capacitado para ensinar violino. A gente tem relatos de professores que são nomeados para dar conta desses conhecimentos musicais, e aí tem um aluno interessado que traz um violão para a aula, mas essa professora, que tem outra formação, ela não sabe o que fazer com o violão. Então, assim, acho que tem tentativas, tem alguns passos que a gente tem dado, mas ainda há muito que ser feito. Assim, para a arte existir na escola de uma maneira, inclusive, menos escolarizada, né? Menos a serviço da didática, mas que as crianças tenham a oportunidade de ter vivências com música mesmo, sem precisar que a música explique que agora é hora de lavar as mãos, né? Que a criança possa construir uma cena teatral, não necessariamente só em maio, no Dia das Mães, né? O ensino da arte nessa etapa, né, do ensino fundamental, ainda está muito ligado aos calendários comemorativos. Então, no dia do índio, vai pintar o corpo, no dia, né, vai fazer dança da chuva, assim, que é um pouco clichês ainda de arte, né? Então, que é um pouco que a gente chama dessa escolarização da arte, e é uma escolarização que eu falo como um adjetivo um pouco ruim, né? A gente pode pensar a escola como um espaço, um território, um tempo da vida de correr risco, de descobrir, de ser curioso, de se ampliar, né? E nesse sentido eu acho que a arte, enquanto essência, tem muito a contribuir com a educação, e aí a gente precisa mexer na arquitetura da escola, porque as aulas de música, de dança e de teatro são barulhentas e atrapalham essa ordem secular da escola, né? A gente não, para trabalhar com dança e teatro, a arquitetura da sala de aula tradicional tem que ser mexida, porque não se faz isso com uma pessoa sentada atrás da outra, numa classe, olhando para o professor que está na frente. Claro que não é só a arte que tem que mexer nisso, e muitos educadores têm mexido nisso, mas ainda é muito forte essa tradição da escola que normaliza, que regula, que o silêncio pelo silêncio e a ordem pela ordem, né? E o fazer artístico, às vezes, ele vai contra isso, né? Para a gente criar, a gente tem que... passa por um certo caos, né? Se a gente olhar o ateliê dos pintores, dos escultores, eles são espaços sujos, né? Que precisam ser limpos e ordenados com muita constância, porque faz parte desse trabalho a sujeira. Sim, da construção mesmo. Da música, o barulho, né? Faz parte para usar o corpo, a voz, como no teatro e na dança, há que se fazer barulho também. Então, tem escola, por exemplo, que já organiza salas, por exemplo, dessas atividades em um espaço mais reservado, né, mais longe lá da matemática, de maneira que as coisas não se atrapalhem, mas que elas possam se somar.
E esse é um livro destinado aos professores, né? Como é que é feita a distribuição, assim, nas escolas? Ele está nas livrarias, é um livro, é uma coleção, a coleção Entre Nós, né? Que tem, eu não sei te dizer exatamente quantos livros, mas são vários, né? Língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, matemática, biologia, educação física, são das várias áreas do conhecimento, e a gente tem esses que são do conhecimento artístico. Toda a coleção está à venda nas livrarias, podem ser encomendadas, se não tiver na livraria. A editora é a Delbra, que é uma editora de Erechim. E recentemente, a gente teve, agora há um mês e pouco, a gente teve a notícia de que o Plano Nacional de Desenvolvimento para a Educação, que tem um edital onde as editoras inscrevem seus produtos, né, voltados à educação, e a coleção foi, a grande maioria dos livros foi adquirida para distribuição nas escolas, as escolas públicas do Brasil inteiro. Então a gente está muito feliz porque é um número enorme de livros, assim, saber que, e dá tanto trabalho fazer um livro desse como esse, uma escrita que não é a minha, que eu faço em casa, mas essa escrita coletiva, ela é muito trabalhosa. E é isso, o livro está acessível. As escolas, eu não sei como é que é o cadastro, né, para ter acesso, mas eu imagino que os gestores escolares devam se informar sobre caminhos, isso. E a gente pode, na sequência, dar esse tipo de informação, mas eles estão, a princípio, à disposição das escolas para distribuição pelo Ministério da Educação. Perfeito. Já para a gente se encaminhar então para o encerramento desse bloco, aí nosso tempo, a gente já está chegando ao fim de conversa. Tua expectativa enquanto professor de fazer um trabalho desses voltado aos educadores, assim, o que tu espera também de melhorias, de evolução aí do ensino da arte nas escolas? Esse livro, ele está na corrente da minha vida. Né? Eu tenho trabalhado com isso, como eu disse, já há bastante tempo, com formação de artista-professor. E essa experiência foi muito rica por isso, pelo encontro com essas outras pessoas de outras áreas. Foi uma experiência para ti também, um aprendizado. Para mim também, assim, um grande aprendizado de ouvir as professoras lá, as autoras do livro de matemática, organizando um livro todo cheio de imagens de artistas e fazendo a gente ver que ali tem conhecimento, que naquelas obras também tem conhecimento matemático, de geometria, de proporção. Pode ser um assunto interdisciplinar. Exatamente. Né? Assim, então ele contribuiu para a gente nessa experiência, e agora ele tem pernas próprias. Assim, imagina, os professores de Manaus vão receber o nosso livro, então a gente está muito feliz. A gente teve um e-mail muito carinhoso da Ana May Barbosa, que é uma pessoa super importante na história de ensino de arte no Brasil, assim, nos congratulando pela escrita do livro. Ela nos deu os parabéns, porque ela disse que a gente conseguiu falar de como se aprende arte mesmo. Então, assim, a gente tem tido retorno muito legal de professores de universidades. Que bom ter um material, eu tenho usado nos estágios com os meus alunos, quando eles vão começar a sua atividade como docente, né? Então, parece, a impressão que eu tenho, não sei se os críticos não chegam muito perto da gente, talvez, mas o retorno que eu tenho ouvido, assim, é muito positivo, no sentido da contribuição que ele está tendo com os colegas, né? Que bom, então. Sucesso aí com esse livro, então, cara. Eu quero muito agradecer a tua presença aqui no programa, por ter falado um pouco desse trabalho aí, que vai ajudar mais educadores também a falar sobre arte nas escolas. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. O programa, por um breve intervalo, a gente já volta.